dar as últimas palavras, os últimos comentários. Mais uma coisa que eu quero dizer, quando a gente se reverte ao Islã, a primeira coisa que as pessoas que não conhecem o Islã diz: agora você é seguidor de Maomé, agora você serve a Maomé. Pelo seguinte, nós muçulmanos não adoramos o nosso profeta Maomé. A palavra, o Alcorão foi revelado para ele lá na Arábia Saudita há 1500 anos. O Islã não segue o profeta, o Islã segue a Deus. O Islã serve a palavra de Deus. Nós não pedimos nada para o profeta, nós não oramos para o profeta, não acontece milagre através do profeta. Por quê? Porque nós servimos a Deus, não é? E essa é uma coisa que as pessoas muito... você trocou Jesus pelo profeta Maomé. Não, não se troca. O profeta simplesmente teve a revelação e fez o Corão. Eles dizem, também é uma religião, a religião dos árabes. Não é uma religião dos árabes, simplesmente nós vamos à Arábia Saudita, porque lá foi aonde se construiu a Kaaba, a primeira casa de adoração, né? Construída para se adorar a Deus pelo nosso profeta Abraão. Não é isso? E eles também dizem, agora os deuses dos muçulmanos é o Alá. Quantos pastores dizem isso? Que os muçulmanos servem outro Deus, o Alá. Não, Alá não é outro Deus. É simplesmente a tradução do nome de Deus pro árabe. Árabe, Deus, Alá. E Deus, em inglês, God. Deus em italiano, Dio. Deus em espanhol, Dios. Deus em português, Deus. Então existe somente um Deus. Essas coisas que as igrejas esparramam, que nós servimos Alá, que nós servimos o profeta, é falta de conhecimento. É aquilo que eu sempre digo. Texto sem contexto é um pretexto para a heresia. Vem conhecer o Islã, procure uma pessoa que possa esclarecer. Aqui na Mesquita, em todas, temos livros, pessoas graduadas e fazemos esses documentários que o irmão faz, só de parabéns, para esclarecer muitas pessoas que não conhecem e às vezes, como eu, antes de me reverter, critica aquilo que não sabe. Isto é hipocrisia e falta de vontade de chegar à realidade. Muito obrigado, Jazakumullahu khairan, a todos os que nos acompanharam. Foram palavras do irmão Abdullah, antes Cláudio, este que é de nacionalidade brasileira, encontra-se aqui no Masjid Hamza a fazer os seus estudos. Olha, eu tenho a lhe parabenizar por causa do esforço maior que ele está fazendo, pois por causa do seu sotaque ele tem algum sofrimento na pronúncia de algumas letras árabes. Agora mesmo encontrei ele a martelar, não é? Para que consiga pelo menos tirar a letra Rá. Portanto, mesmo assim, ele não vacila, ele não deixa de procurar o conhecimento. E quem é você que se diz muçulmano, nasceu como muçulmano, mas nunca procura saber a respeito ou nunca procurou saber o conhecimento da sua própria religião? Facilmente você assim pode se deixar levar pelas outras pessoas. Facilmente você assim pode se deixar enganar. Quantas pessoas já vieram a nós e disseram: meu primo, meu irmão, minha irmã está a deixar o Islã, não pratica o Islã. Isto tudo porque não conhece qual é o valor do Islã. Veja, estamos na África, concretamente em Moçambique, onde este irmão atravessou rios e rios, oceanos e oceanos para vir procurar o conhecimento. E você que está aqui sentado no Maputo, e temos o Instituto Hamza e vários outros institutos ou vários outros colégios, por que não procura o conhecimento? Aliás, até porque vários teólogos estão mesmo na nossa varanda e nós não procuramos saber o que é o Islã. Portanto, sintam vergonha, tenham medo de Allah, porque no dia do juízo final serão questionados. O que é que tu fizeste? Veja, este saiu de longe de um país para outro país à procura do conhecimento. E o que é que tu fizeste com conhecimento na sua varanda? Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos o tawfiq disto tudo que nós acabamos de ouvir e incuta dentro dos nossos corações o taqwa, temor por Allah subhanahu wa ta'ala, e faça-nos morrer como muçulmanos. Wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acha que a Assembleia de Deus hoje pode continuar a dar-lhe respeito que sempre lhe deu? É assim, alguns irmãos cristãos, né, enfim, pastores ou membros de igrejas, você tem um costume assim:
É ao oposto nosso do Islã. Se você vem me questionar a respeito do Islã, eu vou buscar bases, vou buscar respostas dentro do Corão, em alguns livros, com alguns sheikhs. Porque tudo que se questiona tem que ter uma resposta, né? Já não ocorre isso dentro dessas denominações. Quando um membro começa a questionar muito a respeito de uma campanha, muito a respeito de oferta, dízimo, ou muito o porquê disso, porquê daquilo, a primeira coisa eles dizem, olha, irmão, você precisa orar mais, você está perturbado, você está questionando muito, e já começa a dizer para os irmãos, olha, aquela pessoa ali já está questionando muito, e enfim, deve ter algum espírito de confusão, alguma coisa, porque quem muito questiona, quem muito busca resposta no próprio meio, é tido como uma pessoa rebelde, uma pessoa que não tem assim aquele respeito, sabe? Diferente o nosso. Quanto mais você questionar o Islã, mais resposta o Corão, a Sunna, nós temos para lhe oferecer. Quanto mais questiona, o Islã fica satisfeito. Mais transparente fica. Quanto mais você questiona, mais transparente chega. Porque a resposta do Islã é exata, nunca incompleta e nunca pela metade. A questão do Islã é o seguinte, a sabedoria vem pelo questionar. E inclusive nessas igrejas, alguns pastores, algumas pessoas sem entendimento, não todos, não vou generalizar, mas quando a pessoa começa a questionar, eles já tratam como uma pessoa rebelde, uma pessoa que está passando acima daquilo que foi determinado pela igreja. Certo. Meu irmão Abdullah, falamos de espíritos, fez-me recordar, ou falando de espírito, fez-me recordar o que temos visto várias vezes as igrejas onde os crentes começam a exorcimar e são retirados, ou são removidos os demônios. Mas, pelo incrível que pareça, é que todos os domingos há lá a retirada de espíritos maus. E as mesmas pessoas, nós podemos ver que quase sempre ou de forma repetitiva os espíritos maus são tirados nos corpos das mesmas pessoas. Eu quero que perceba a minha questão. Nos domingos as pessoas vão à igreja e são tiradas espíritos maus. E pelo incrível que pareça é que as mesmas pessoas são as que sofrem de espíritos maus e são retiradas os espíritos maus quase sempre que vão à igreja. Afinal de contas, o que tem acontecido com estes crentes que todas as vezes que vão à igreja, o pastor diz que tu tens espírito mau, tem que tirar e são tiradas as mesmas pessoas o espírito mau. Como é que funciona isto? Olha, eu vejo como o seguinte, uma árvore que você planta e você rega ela uma vez e não volta a regar mais durante uma semana, ela vai voltar a murchar e provavelmente vai voltar a ter sede, vai voltar a murchar. Mesma coisa é uma pessoa. Ainda que mais aconteça isso numa igreja, porque muita coisa é histeria, muita coisa é a pessoa que provoca, né? Mas vamos lá, que seja liberta uma pessoa num domingo e domingo que vem ela está novamente. Quando você limpa uma casa, você tem que automaticamente habitar dentro dela, para que não volte a sujeira e ela não venha ficar abandonada novamente. É isso que nós fazemos no Islã. Quando uma pessoa é liberta no Islã, nós temos a manutenção diária das 5 orações por dia, né? É um mandamento. Então, nas 5 orações, você está fazendo uma manutenção para o seu espírito, para a tua alma, coisa que nunca, muitas das vezes, não acontece. E isso, das pessoas sempre estarem endemoniadas, sempre estarem com o espírito mau, causa ibope, causa estranheza, e não é esse o intuito de você ajuntar-se a buscar a Deus para ver espírito sendo expelido, ver não sei o que. Por quê? Porque o intuito de se ajuntar é a servir e adorar a Deus. A própria Bíblia diz em Mateus, como todo mundo sabe, que naquele dia muitos dirão, em teu nome expulsamos espírito, em teu nome falamos em línguas, em teu nome fizemos maravilhas. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Para quem que é isso? É para mim, muçulmano? Não, é para quem usa essas tais práticas, usando o nome de Jesus, para fazer até acontecer, psicologicamente e visivelmente. Mas pela própria Bíblia, isto é condenável.